Sexta-feira, hoje é 9 de abril. Bom dia a você que está aí do outro lado assistindo a gente aqui na tela da sua CTV. A partir de agora começa mais um Café com Comentário. Para você que está aí acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da sua estimada e caríssima audiência. O Café com Comentário está entrando no ar agora para você que gosta de uma conversa, uma boa conversa. Todas as manhãs aqui a gente tá, a partir das 7h30. Agora são 7 horas mais 32 minutos. 7h32 a gente vai ver imagens como é que tá essa linda cidade de Sumé nessa manhã de sexta-feira, aproximando aí final de semana, mais uma semana aí, graças a Deus, concluída, né? Vamos ver a imagem da cidade de Sumé para ver como é que a gente tá nesse exato... Olha que céu maravilhoso, rapaz. Imagem capa de cinema, né? Isso é pra gente... tirar um print dessa imagem aí e colocar na tela do seu computador, na tela do seu celular aí, né? Isso, capa de cinema mesmo, essa é a nossa estimada cidade de Sumé. Imagem aí que você está vendo aí das nossas câmeras instaladas no alto do topo da serra, lá no topo da Serra dos Sucurus, em cima das nossas antenas aqui na cidade de Sumé. Vamos ver a cidade de Monteiro agora também. A gente também tem uma câmera instalada lá na cidade de Monteiro para a gente ver como é que está o céu da cidade de Monteiro. Também muito bonito aí a grande cidade de Monteiro. Vamos ver a cidade de Serra Branca agora, mais uma cidade aqui do Cariri que também é alvo das nossas lentes. Nossas lentes estão em todos os lugares e aí está aí a cidade de Serra Branca com esse céuzão também. É uma câmera mais localizada aí dentro da cidade, não é isso? E o Café com Comentário de hoje conversa justamente sobre isso, imagens, registros, fotografias, a importância de uma boa imagem ser registrada. Esse é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho na sua CTV. E o nosso convidado de hoje vai ser o estimado, deixa-me ver aqui só a minha colazinha que eu deixei aqui, o Gustavo Costa, fotógrafo, né? E a gente vai... entender um pouquinho sobre retratos, fotografias, a importância das fotografias, como é que anda essa profissão hoje em dia, né? As pessoas pensam que é só simplesmente comprar uma câmera fotográfica e sair aí registrando tudo, né? Não é bem assim e o Gustavo vai explicar isso aqui bem bacaninha pra gente, tá beleza? Isso daqui a pouquinho, eu vou e volto rapidinho, segura aí. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficiente de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal. Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça. Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Agrícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Agrícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão,
tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV-PB? Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada, Vejando a reportagem. investigada, Pra cá, pra conseguir mostrar direito pra você. sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões Do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Vamos lá, tudo ok? Bota a imagem de Hernandes aí na tela. Hernandes? Ok. Bota o convidado agora pra gente. Ok. Agora bota pra mim. Pronto. Você que tá aí do outro lado pode ter pensado que eu errei aqui a pauta do programa, né? Mas não. Foi de propósito. Por quê? Porque isso é o que a gente faz diariamente antes de entrar no ar. A gente faz testes, né, para ver a melhor qualidade, a melhor imagem que vai chegar aí na sua casa. Isso é o que a gente faz antes de começar o programa. Eu fiz isso agora no ar, que é para você ver exatamente os passos, como é que é feito. Não é simplesmente você ligar uma câmera, filmar e começar a falar. Não, existe uma programação por trás de tudo isso. E essa é a introdução para o nosso tema de hoje. Eu vou convidar Hernandes Queiroz para falar com a gente, porque não é só ligar uma câmera, tirar foto e dizer que é fotógrafo. Existe muita coisa por trás. A fotografia ela tem uma identidade especial, né, Hernandes? Com a comunidade, com a região. E uma forma de registrar cada passo, né? Cada momento, cada passo da história, né? O que seria das histórias, da história de uma cidade, de um povo, se não fosse uma boa fotografia, né? Que hoje registra muito a história. Bom dia pra tu, cara. Boa sexta-feira. Tamo aí na luta, né? Muito bom dia, Renato. Bom dia, Gustavo Costa, nosso convidado de hoje, né? O Marlon, que se encontra aí, né, nos apoiando nesse momento. Mas me alegra muito esse tema de hoje, Renato. Né? Eu acho que a fotografia, né, ela tem uma função muito importante, né, na história, né, da humanidade, né, através dos registros, né? Obviamente, hoje a gente passa por um processo de evolução muito significativo em relação à qualidade da fotografia. Né? O Gustavo tem muito mais propriedade para falar sobre essa questão, né? Mas a gente que também é um pouquinho curioso, a gente se encanta com essa arte, né? E eu queria mencionar que quando eu conversei com o Gustavo, né, essa possível participação dele com a gente, eu disse, Gustavo, o teu trabalho me remete muito ao trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado,
né, que foi indicado através de um documentário que ele produziu chamado Sal da Terra. É um fotógrafo brasileiro, né, que hoje mora na França, mas que tem uma repercussão muito grande a nível mundial. E o Sebastião Salgado é justamente essa sensibilidade que ele apresenta no trabalho dele, né? Ele busca na simplicidade do dia a dia registro muito significativo em relação à produção fotográfica, né? Mas isso é um assunto que o Gustavo certamente vai poder trazer como detalhe essa discussão aqui, né? Eu vou deixar você apresentá-lo, Renato, para que a gente possa justamente explorar o Gustavo nesse sentido, que ele tem muito a contribuir e a gente tem muito a aprender com ele nessa manhã de sexta-feira. Exatamente, então chama o convidado, bota o convidado aí na tela. Gustavo, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui de participar do nosso programa Café com Comentário. A gente vai falar um pouquinho sobre essa arte, né? Eu costumo dizer que grandes profissões você nasce com ele, é um dom, né? Eu acredito que a fotografia se encaixa em um desses, né? É um dom o camarada fazer fotografias. O que a gente vê aí afora, né? Muita gente às vezes pega uma câmera e simplesmente já se auto-intitula como fotógrafo, né? A gente sabe que não é bem assim. Os ângulos, as paisagens, você vê uma imagem bela a cada olhar, o olho nu ali, você dizer, olha que imagem bacana, eu vou registrar isso aqui. Né? Então, vai muito mais além do que você tirar uma fotografia. Tem que ter um conhecimento, tem que ter saber a identidade de um povo, né? Onde é que ela se identifica naquela imagem, como ela pode ser registrada, que passe, né? Que fale. A gente costuma dizer que vendo muito séries americanas, a gente costuma dizer que a cena, ela conta exatamente como foi o passado. Né? Então, quando você estuda aquela imagem, você vê o passado escrito ali, né? A gente vê que os grandes arqueólogos, quando eles vão estudar as camadas, né? A cena está ali, eles conseguem imaginar exatamente como foi aquilo ali no passado. E a fotografia não é diferente. Esses dias eu estava andando ali pelo rio Sucuru, aqui na cidade de Sumé, ao baixo do açude, e eu vi uma imagem bacana. Do alto eu olhei, estava sobrevoando com um drone, e eu comecei a analisar aquela imagem ali e pensei o seguinte: rapaz, aqui eu acho que no passado foi um grande rio, um enorme rio. Pelas formas das barreiras que o tempo não conseguiu apagar, né? A gente conseguiu identificar. E o fotógrafo, ele tem isso, né, Gustavo? Vê a cena além do que as pessoas veem, além do que está ali. Bom dia para você. Bom dia, Renato. Bom dia, Hernandes. Então, você começou a falar em rio agora, quase que a gente entrar no assunto da geografia, né? Porque essa é a minha formação. Quando você falou do dom, né, eu quero pegar o início da sua fala. Quando você fala do dom, eu tendo a concordar, só que eu também discordo, porque eu acho que eu não acredito muito no dom, mas eu acredito na capacidade de você estudar, aprender e desenvolver determinadas técnicas, né? Eu chego na fotografia porque eu gosto de arte, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não consigo fazer um desenho. Com exceção da fotografia, a única coisa que eu faço é escrever. Então, assim, eu cheguei na fotografia justamente pela ausência de habilidades. E a fotografia, ela te dá a possibilidade que ela é muito técnica. Se você entende como ela funciona, né, você constrói a visão que as referências artísticas te dão. Quando você começa a assistir filme, começa a estudar pinturas, retratos, né, outras fotografias, você constrói uma visão, né, que a gente vai chamar de estética. Você constrói uma visão estética, só que manualmente, em desenhos, em pinturas, como o Raif daqui de Sumé, que faz isso de forma belíssima, eu não consigo ter essa habilidade. Então a fotografia me dá a possibilidade de fazer isso. E acho que o papel do fotógrafo, né, se a gente for pensar o papel do fotógrafo ele é gigante, né? Você tem diversas funções que historicamente elas tiveram uma predominância maior, falando de história, né? Quando você se refere à fotografia social, fazer registros das famílias e etc. Isso marca um período bem definido da fotografia, quando ela começa a ter uma função social, que até hoje ela tem, né?
aqui em Sumé a gente tem diversos fotógrafos que exercem seu trabalho de forma belíssima, registrando eventos sociais, né, famílias, e, enfim, ela tem diversas funcionalidades nesse sentido. A fotografia que eu me identifico e a fotografia que você também perguntou, ela se refere também a uma forma de enxergar a realidade com sensibilidade, que não necessariamente ela tem a ver com esses registros, né? Partes das fotografias que eu faço, talvez, elas não tenham um valor histórico devido, né? Porque imagine, se eu fotografo uma feira, como a fotografia que eu postei ontem, e eu fotografo a mão do vendedor de frutas, né? De um rapaz, de um senhor que estava vendendo umbu. Se eu fotografar a mão dele, para a história, essa foto ela quase não tem valor. Porque se você daqui a 100 anos, você pega essa foto e você vê só a mão do vendedor de umbu, diante do cenário ou diante do contexto histórico, ele não vai ter o devido valor, né? Porque quando eu faço uma fotografia, por mais que eu me preocupe com o valor histórico dela, eu estou preocupado com a atualidade, com a sensibilidade daquele momento, com a imagem que eu quero passar daquele momento, né? Do sujeito que estava trabalhando, enfim. A partir da textura da sua pele, da cor da sua pele, né? Eu quero trazer uma reflexão nesse sentido, do agora. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que a sensibilidade do fotógrafo é essa, é de olhar a paisagem, de olhar os objetos, as pessoas, as situações, e dali extrair aquilo que você quer. No momento, hoje, eu tento extrair a sensibilidade daquele momento. Como um poeta ou um escritor que faz uma crônica. Você pega uma realidade muito ampla, muito complexa, você pega um conflito, uma briga, né? E você consegue extrair um fragmento daquele acontecimento. Eu vejo a fotografia hoje nesse sentido. Diante da diversidade de coisas que está acontecendo, eu extrair um fragmento dela. É mais que uma arte, né? Fosse fotografar. Porque a gente vê muito, já a gente vai fazer algumas perguntas que são um pouco clichês, mas eu vou até passar para Hernandes, porque hoje é sexta-feira, eu vou dar a vez a ele, eu estou muito bonzinho hoje, vou dar a vez a ele para ele iniciar, porque por dois motivos. Primeiro, que você é um convidado dele, né? Assim, é um convidado da TV, mas ele quem lhe convidou, então ele vai poder te explorar melhor. Embora a gente tenha muitas dúvidas com relação a essa questão da fotografia, né? Até porque também é uma profissão hoje que, devido a popularização dos aparelhos, né, dos equipamentos, a fotografia ela ficou um pouquinho, o profissional de fotografia, principalmente aquele que sobrevivia daquilo, né, ficou um pouquinho mais sem rumo, né, principalmente aqueles que trabalham de forma mais simples, como cobertura de eventos e tudo mais. Eu acho que estreitou um pouquinho esse campo, né, principalmente a fotografia, quando não se fala num tocante à fotografia impressa, né, que hoje não se trabalha tanto com a fotografia impressa em alguns locais, né? Sabemos que ainda é muito viva, mas diminuiu esse canal. Mas já a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos seguir o roteiro aqui, a pauta do que tá. Eu vou passar para Hernandes e a gente continua esse papo, Hernandes. Vai contigo aí. Embora eu tenha muita curiosidade, viu? Pode observar que eu estou muito inquieto hoje, porque é uma área que me atrai muito. Fotografia, filmagens, imagens, é uma área que me toca muito nesse ponto. E eu estou inquieto aqui, mas eu vou me contentar e passar para Hernandes. Renato, acompanhando aí a fala do Anderson, né? Aliás, do Gustavo, perdão. Mas uma das questões, eu vou quebrar um pouquinho aquele roteiro, né, que a gente ia seguir, né, me antecipar uma questão aqui, para a gente entender melhor essa situação. Porque a fotografia, né, se a gente observar, ela tem passado, né, por processo de evolução muito significativo, né? Por exemplo, na minha casa, eu via muito aquelas fotos que a gente chamava de binóculo, né, que a gente colocava no olho assim para ver lá no fundo, né, aquela fotografia ali. E outra questão que era muito comum, Gustavo,
era aquela ideia de retratar a pessoa. Chegava uma pessoa lá que olhava para o casal em casa, chegava lá vendendo e olhava, fazia a fotografia, não, mas eu acho que era o retrato. Você vai poder me explicar melhor essa diferença entre o que é retrato e o que é fotografia. A diferença nesse sentido, né? O que é que eu estou entendendo como retratar uma imagem e como fotografar uma imagem, né? A gente pode classificar isso como atividades diferenciadas da arte de registrar uma imagem? Ô Gustavo, antes de você responder essa pergunta de Hernandes, eu gostaria só de pedir para você encaminhar para aqui para a nossa produção algumas fotografias suas. Acho que você ficou de enviar no e-mail, a gente não recebeu esse material ainda, para a gente ficar passando algumas obras suas aí, se você tiver disponibilidade, pelo WhatsApp mesmo, a gente consegue, se você tiver algum aí no seu celular ou no seu dispositivo, pode enviar para a gente aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco algumas imagens suas. Eu estava carregando as fotos no e-mail. Não, ótimo. Eu estava carregando as fotos no e-mail, estou enviando agora. Eu vi aqui que já foram carregadas. Pronto, a produção está só aguardando. Aí está aqui no meu ouvido, já foi buzinando aqui, falando, não chegou ainda, não chegou ainda. Pode continuar. Pode olhar, pode pedir para ele olhar, que já chegaram. Então, no que se refere à pergunta do Hernandes, existe diferença, né? A fotografia, o registro, eu pego meu celular aqui, qualquer foto que eu faça, ela é uma fotografia. Porque a fotografia se refere só a esse instante que a câmera registrou. O retrato, a diferença dele é que o retrato ele é uma fotografia de pessoa. E a pessoa que está sendo fotografada, ela tem que ter consciência de que ela está sendo fotografada. Por exemplo, se eu chegasse aí onde você está agora, pedisse para fazer uma foto sua. Se você tem consciência de que eu estou te fotografando, ela é um retrato. O retrato ele tem esse respeito com a pessoa fotografada. Não que outras fotografias, outras modalidades não tenham. Mas eu posso roubar uma foto. Eu posso pegar você atravessando a rua e achar interessante aquela cena e fazer a foto. Sem você ter consciência de que eu estou te fotografando, sem você saber que eu estou te fotografando. E o retrato não. O retrato, você pode pousar ou não estar pousando para a foto, não estar olhando para a câmera, mas você ter consciência, dizer, não, o fotógrafo vai me fotografar. A principal diferença é essa. E entrando nessa questão, Hernando, talvez perguntes mais à frente, mas só para adiantar, com relação ao retrato, é a modalidade que hoje eu acho mais interessante, com relação ao respeito da pessoa que eu estou fotografando, né? Eu acho que é importantíssimo, que inclusive isso resultou em muitos processos de fotógrafos. Fotógrafos saíram da carreira devido aos processos jurídicos, né? Que fotografaram pessoas sem ter autorização e depois essas pessoas entraram com processos, né? A gente tem casos que são mais emblemáticos assim, mas pessoas que entraram com processos porque foram fotografadas em situações até não constrangedoras, mas posteriormente viram que aquela foto teve sucesso e elas nunca foram notificadas sobre aquela foto, né? Então, é essencial hoje você dialogar com a pessoa que você está fotografando, principalmente quem gosta de fotografar pessoas. Ok, beleza. Professor, só autoriza aí a nossa produção para mexer aí no teu Google Drive, que está solicitando o acesso aqui para você permitir aí para que as fotografias sejam anexadas. Bom, uma coisa interessante aqui, obviamente, cada, como você falou aí, cada região aí tem a fotografia, você tem essas questões jurídicas, né, de direitos autorais e tudo mais. Mas vamos passar um pouquinho aqui para o nosso roteiro inicial, que é onde a gente iria falar sobre o papel desse registro fotográfico, né? Ou seja, qual é o papel do registro fotográfico hoje em dia. A gente vê muito que existe vários tipos de fotografias, né? Como você falou aí, existe também vários tipos de fotógrafos, né? Que você falou que tem um profissional que registra eventos, né? Que esse geralmente ele sobrevive daquilo, ele vive da fotografia, que, como eu falei, hoje está um pouco escasso essa área, porque a fotografia impressa não está sendo mais usada, ou pelo menos em partes não está sendo mais usada, né?
E tem essa fotografia também, a fotografia de documentos, fotografia de arte. Tudo isso uma temática, né, que traz uma diferença de um ponto a outro. O que você pontuaria, né, isso? Uma diferença, por exemplo, da fotografia de documento e a fotografia de arte? Então, é engraçado que é uma discussão muito forte, até hoje ainda não há um consenso, mas a fotografia documental é a fotografia que você faz, por exemplo, a foto que você fez agora, pela manhã, lá da torre, daqui de Sumé, o de Monteiro, de Serra Branca. Aquilo ali é um documento, né? Aquela fotografia ela tem importância histórica gigante. Daqui a 100 anos, a gente pode pegar aquela foto que você fez de Serra Branca e comparar, né? Hoje, com daqui a 100 anos. Com daqui em 1121, né? Não, 2121. A gente, 100 anos depois, a gente faz essa comparação. Ela é um documento. A fotografia, enquanto arte, ela não necessariamente vai ter essa preocupação em mostrar o real, né? Ela pode, o que ela estiver mostrando, ela pode mostrar justamente uma coisa que não tenha uma importância histórica. O que está ali não é um documento. O que está ali pode ser meramente uma abstração da cabeça do artista fotógrafo, né, que ele criou. Você pega uma pintura clássica, ou até uma pintura contemporânea. Vamos pegar aqui uma pintura surrealista, Van Gogh. Ela tem uma importância artística gigante, mas ela não tem uma importância histórica. Ao contrário de pinturas ali do século XV, século XVI, que tinham uma preocupação com a realidade. Não modifica a importância da foto, mas só modifica a função dela, né? Ela é um fragmento da realidade, ela se preocupa com o real, e a outra não. Ela é apenas uma criação, né, da cabeça do artista, do autor. A fotografia, a gente pode diferenciar em dois sentidos. A fotografia documental hoje, né, ela se distingue um pouco. Ela tenta juntar os dois. Ela tenta pegar o real, mas também dá uma sensibilidade e um tom artístico ao real. Se você pega, não sei, um vendedor de picolé, uma paisagem cotidiana, ela é real. Só que a forma como eu perdoe. A forma como eu fotografo o vendedor de picolé, ela pode ter um tom artístico, ela pode ter uma sensibilidade, ela pode estar além da pessoa que está fotografando o picolé, sabe? A partir da pessoa que está fotografando o picolé, eu posso problematizar, né, qual a condição do vendedor de picolé, né? Por que ele está vendendo picolé e ele não está no emprego formal de carteira assinada? Qual a cor, qual a idade dele, né? Qual a sua descendência étnica? Então, eu posso ampliar essa discussão, colocar outros elementos nela, pegando uma coisa da realidade. Ok, professor, muito bem. Já fui claro. Uma coisa muito bem claro. Deixa eu te perguntar uma dúvida. A pintura hoje, ela pode ser considerada como uma fotografia ou não? Não, ela pode, eu acredito, né? Pode haver quem discorde de mim. Eu acredito que ela pode fazer um registro muito próximo da realidade, mas uma fotografia não, porque o próprio termo fotografia, ele é descrição da luz. Então, o que acontece? O que é a câmera do celular? Né? Para quem aqui está nos assistindo, que tem uma dúvida de saber como é que a câmera do celular funciona. Uma câmerazinha aqui. Câmera bem simples, todo mundo tem em mãos. Ela vai captar a quantidade de luz existente aqui na minha frente e ela vai descrever essa luz. Porque aquilo que nossos olhos enxergam, aquilo que o sensor da câmera enxerga, é só luz. Logo, se eu não tiver luz, é incapaz de fazer uma fotografia. Se for um ambiente completamente escuro, vai sair tudo preto, né? Então, a função da fotografia, uma fotografia é uma descrição da luz. Já uma pintura, não. Eu posso, inclusive,
fazer uma pintura num ambiente não iluminado. Se eu estou sentindo o quadro aqui e eu tenho acesso à tinta, eu posso pintar sem ver nada na minha frente. Eu posso fazer uma pintura abstrata, sem ver nada. No caso seria... exatamente, é interessantíssimo isso. Vamos lá, Hernandes, é você agora. Eu queria puxar agora mais um campo de discussão, Gustavo, né? Que eu acho que é extremamente significativo quando a gente pensa a função da fotografia em relação à reconstrução da identidade, né? As identidades, né? Vou usar esse termo aqui, né? Porque, né? A gente tem percebido, né, que alguns fotógrafos, eu sou um fã de carteirinha assim, por exemplo, do Sebastião Salgado, né, pelo trabalho que ele tem, a função social do trabalho do Sebastião Salgado, né? Ele tem uns trabalhos assim, que na minha leitura, né, são incríveis em relação àquilo que traz enquanto a fotografia, né, como instrumento de transmissão de uma identidade social de um povo, de resgate de uma realidade extremamente significativa e talvez com um olhar que muita gente não tenha pela sensibilidade que ele apresenta no trabalho dele, né? E quando você traz, né, eu percebi em alguns trabalhos que você tem uma sensibilidade muito grande para essa questão da identidade local. Inúmeros registros sobre a realidade do Cariri paraibano, né, que você apresenta nas suas fotografias, né? Quando eu penso sobre isso, Gustavo, quando você traz, por exemplo, essa sensibilidade, qual é a riqueza, por exemplo, da identidade cultural de uma realidade do Cariri paraibano, que talvez tenha um universo tão importante para ser transmitido e nem sempre se atribui, ou as pessoas não conseguem identificar, né, o potencial, né, de se trabalhar justamente, né, a fotografia traduzindo justamente uma realidade tão rica em aspectos culturais. Então, adorei a pergunta. Essa é a minha grande preocupação. A fotografia, ela tem um papel, como eu falei anteriormente, ela tem um papel importantíssimo em fazer um registro no documento e, ao mesmo tempo, criar sobre ele, né? Criar uma arte nele. Com relação à nossa localidade, é porque nós convivemos nela cotidianamente, né? Nascemos nessa realidade, né? Desenvolvemos constrangimentos com nossa realidade, sentimentos de pertencer a determinados momentos de angústia. E, às vezes, esse cotidiano e essa normalização faz com que a gente não veja inúmeras belezas que nos circundam. E essas belezas, eu quero tratar aqui, elas estão para além das belezas naturais, de ver o pôr do sol, de ir para a serra, de diversos lugares que aqui são belíssimos, né? Inclusive, há trabalhos hoje de explorar essas belezas, né? E divulgá-las, e eu acho isso importantíssimo. Mas a beleza que eu me refiro está no cotidiano, está no dia a dia, está no vendedor de balas da praça, está no bodegueiro, está no dono do bar, né? Determinadas manifestações culturais que nos arrodeiam e a gente não consegue observar, né? Às vezes a gente acha, e eu achei por muito tempo, que tudo aquilo que eu via aqui, eu ia ver em qualquer outro lugar que eu fosse. Só que quando você sai daqui e tem a experiência de viver em outros lugares, né, com culturas até parecidas, porém diferentes, você começa a perceber o quanto nossa realidade ela é particular, ela é singular e ela é linda pelo fato de ela ser única, né? E a fotografia, e minha fotografia, eu tento, né, não sei se consigo, mas eu tento mostrar essa singularidade, né? A forma como nossa realidade ela é única e ela é bela, né? Eu acho que isso tem um papel importante no que se refere à imagem e à identidade do município, da região, né, do Cariri, e justamente também com relação voltando ao que eu tinha dito, com o município. Eu acho que às vezes a gente fala de Sumé, agora recentemente, né, foi o aniversário da cidade, e
a gente fala e usa imagens no que se refere ao conteúdo histórico do município e acabamos esquecendo da atualidade, né? Quando a gente fala de artistas, Miguel Guilherme foi um artista incrível, né? Eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Ele é, na verdade, um dos maiores pintores, na minha concepção, do Brasil. Não vou nem falar da Paraíba, do Brasil. Mas você tem artistas gigantes hoje, como o Seu Bento, né? Como o Raí, como o Zito Júnior. E por que não falar desses novos artistas, né? Por que não tentar explorar a realidade, a atualidade, né? Quando você fala das pessoas, quando você fala das casas, da arquitetura, tem coisas acontecendo agora, Hernandes, né? Tem pessoas trabalhando agora, a cidade está se movimentando agora, né? A gente está se movimentando e tem gente que não teve a opção e está ali na rua também, se movimentando. Então, assim, eu acho que a identidade da cidade tem que também ser pensada pelo agora. A gente se prende a algumas memórias, e isso é importante, mas é interessante também registrar o agora, porque daqui a 20 anos, 10 anos, ou até, enfim, mais, as pessoas vão olhar e vão saber o que aconteceu durante a pandemia de 2020, 2021, sabe? Como é que as pessoas estavam sobrevivendo, né? O que é que estava acontecendo. As casas da Augusto Santa Cruz, da Rua da Igreja, elas são lindas. Eu passo ali, toda vez que eu passo, eu fico admirado com aquelas casas. Eu acho extremamente importante. Mas a história do município não se resume a elas. Então, quando eu falo das minhas fotografias, de construção, de repensar essa identidade, é justamente isso. É de agora saber o que está acontecendo, né? Quando fala da nossa cultura, da cantoria, você tem Evaldo Severino e aqui no Frei Damião, artistas incríveis, né? E estão agora, estão vivos, estão produzindo. Então, assim, na minha concepção, eu acho que a fotografia, preocupada com a identidade, ela tem que se preocupar com o agora, com o que está acontecendo agora, com essas pessoas que estão aí, sabe? E estão produzindo e estão contribuindo para o município. Isso está em todo canto, né, professor? Porque ontem mesmo eu estava passando numa certa rodovia aqui da Paraíba, viajando, e dirigindo, infelizmente, nas pressas, a gente não tem muito tempo para analisar as paisagens e olhar, mas eu sempre... Eu costumo dizer que eu sou o melhor passageiro quando estou viajando. Agora, quando estou dirigindo, eu sou o pior motorista, porque eu sou doido para olhar para as laterais e não consigo. Ontem eu estava nessa situação, estava dirigindo. E quando eu olhei as margens da rodovia, tinha um lago, né? Provavelmente proveniente da construção da rodovia, causou aquele lago ali. Olha só o início da história. Eles, obviamente, provavelmente cavaram a rodovia, a gente vê a história na cena. Quando a gente olha a cena, vê. Eles cavaram ali as margens da rodovia para tirar terra e colocar no asfalto ali, para fazer o asfalto da rodovia. Então, qual foi a imagem que eu vi ontem? Nesse lago que foi construído de forma improvisada, que não era para ser um lago ali, mas foi construído, tinha um pescador com uma rede pescando. Ou seja, um lago que não era para existir, a história foi lá e agora as pessoas já estão tirando alimento de lá de dentro. Então, assim, para você registrar esses fatos, né, essas passagens da história, essa construção da história. E a fotografia, o papel da fotografia é bom justamente por conta disso. Eu estava vendo uma imagem aqui da cidade de Sumé, da enchente, né? Antes da enchente, as pessoas atravessavam aqui para o bairro de Várzea Redonda em canoas, né? Atravessando em canoas. Hoje você não faz mais isso, hoje já tem uma ponte que atravessa. Na enchente de 85 já existia essa ponte. Então, as pessoas de antigamente que atravessavam em canoas já não estavam mais atravessando em canoas, mas eles estavam tendo dificuldade de atravessar porque a água já tinha coberto a ponte. Né, eles tinham colocado uma corda para você ver a transformação da história. E como a gente iria saber de tudo isso se não fosse uma fotografia? Né? Alguém não tivesse registrado aquele momento.
lá no passado, né? A cena de ontem, que eu vi ontem, eu não vi, né? Eu não vi aquilo ali, eu não vi a construção da rodovia em si e não vi a escavação daquele lago improvisado em si, mas eu imaginei a cena. E isso é importante, né? E a sensibilidade de você ver além de uma fotografia, o que aconteceu ali no passado. Então é uma coisa mágica, eu me encanto muito, inclusivamente eu gosto muito de admirar as paisagens e subir em topos de montanha, ver aquela cena ali, ver a transformação de tudo aquilo, é uma coisa magnífica. Mas daqui a pouco eu gostaria de falar um pouquinho com você também sobre alguns projetos que você tem, inclusive a gente já está com as imagens num ponto, mas eu preciso ir agora de um intervalo rapidinho e já a gente volta para mostrar esse serviço. Então você que está aí com a gente acompanhando esse papo, esse café maravilhoso, você fica com a gente que daqui a pouco a gente... Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se aveste, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV-PB? Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83-3022-8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Veja na reportagem. Investigada. Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece.
na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios. Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. E vamos lá de volta. Agora a gente está tendo um papo maravilhoso com o fotógrafo, não é isso? O Gustavo Costa. Gustavo, a gente desde já também continua agradecendo aí pela sua presença aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Vamos mostrar aí, produção, um pouquinho das imagens dos trabalhos de Gustavo para a gente ver, para ele explicar. Bota aqui nós três aqui, bota a imagem no meio e coloca a gente na lateral para a gente entender um pouquinho e ele explicar cada imagem, né, o ponto o que se passava na cabeça de um fotógrafo ao registrar uma imagem como essa. Né, isso eu não sei se já está num ponto aí, não sei se a gente já consegue fazer esse trabalho. Se já tiver, a gente já pode jogar ele, nós três aí para ver como é que tá a imagem. Beleza? Pronto, então vamos lá. Bota nós três aí na tela aí novamente para ver como é que tá as imagens. Ah, tá com um delayzinho ali ainda, né? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, tá, a questão da imagem que eu vi lá do lago, né? Deu vontade até de parar e registrar, né? Mas a gente tava naquela pressa, naquela agonia pelo momento e a gente não conseguiu parar para registrar. Professor, você fala aqui que você está com alguns projetos, né? Inclusive, um desses projetos, a gente vem ouvindo muito essa palavra nos últimos tempos, né? Que é a tal da resistência, né? Resistência. E eu vi aqui que você está com um projeto sobre paisagens e resistências cotidianas. O que seria? Então, eu acho que na minha fala, acho que alguns exemplos cabem nessa ideia. As paisagens das resistências são justamente o trabalho cotidiano da população mais pobre, porque é aquela que eu mais identifico. É o vendedor de balas, é o bodegueiro, é o vendedor de picolé, é o feirante, né, é o pedreiro. São paisagens, são situações que estão no nosso dia a dia, que são resistências para a sobrevivência. Não só a resistência política, que eu acho, mas a resistência cotidiana, que é aquilo que quem vive no Brasil, né, abaixo da classe média passa cotidianamente. Então, esse projeto, e aí ele tem esse título com isso, porque eu busco evidenciar aquilo que eu vejo todos os dias e que são resistências cotidianas de sobrevivência, de luta, né, pela comida, pela dignidade, pelo respeito, né? E essas paisagens que são tão belas e que tá na memória de todos nós, porque essas pessoas não são longe de nós, essas pessoas são nossos tios, são nossos pais, são nossos amigos, somos nós em várias situações, né? Então, essas paisagens que eu vejo cotidianamente, elas entram nesse projeto, né? Esse projeto, ele busca mostrar as pessoas e o cenário onde elas estão, né? Seja um pedreiro, seja um vendedor, seja um ambulante, né? Um feirante, enfim. Ele, em seu trabalho, em sua luta cotidiana, trabalho ou não, mas em sua luta cotidiana, e o cenário onde ele está, né? Eu tento enfatizar também o cenário onde ele está. Se é na zona rural, se é urbana, as cores das casas, né? As pessoas que estão com ele, ou estão com ela, né? Que estão em volta. Então, nesse projeto, ele busca evidenciar isso, essas lutas e essas resistências cotidianas. E é tão importante
falar de resistência, e justamente falar de resistência saindo também de um conteúdo exclusivamente político, porque na verdade tudo é político, mas saindo de um conteúdo exclusivamente político para pensar a resistência o dia a dia, né? Muita gente que talvez, do ponto de vista político-ideológico, não se identifique tanto com a palavra resistência, mas ela resiste cotidianamente, né? E que isso é importante para frisar nossa identidade. Eu acho que o sertanejo, como dizia Euclides, apesar das críticas à escrita do Euclides, mas o sertanejo é, antes de tudo, forte, né? Ele é, antes de tudo, resistente. Correto. Você tem um outro projeto aqui que fala sobre a cidade e o povo, né? A gente está se aproximando do tempo. Eu gostaria que você falasse brevemente também desse projeto, para dar tempo a gente mostrar alguns trabalhos seus. Sim. O Cidade é Povo é um projeto que eu estou desenvolvendo exclusivamente sobre Sumé, né? E ele teve uma pausa porque é um projeto de retratos. Ele é de retratos que pode incluir corpo inteiro ou estritamente acima do busto, né? Só a face e parte do busto da pessoa. Sobre sumeenses, né? Pessoas de qualquer classe social, idade, né? Identidade. E esse projeto eu buscava desenvolver a maior parte dele, inclusive nessa aqui para todos que estejam ouvindo, inclusive vocês, Hernando e o Renato, né, a participar desse projeto, porque eu estou em busca de um local público, devido à pandemia eu parei, onde eu possa levar meus equipamentos de estúdio para lá, não seja o espaço da Prefeitura Neste, né, eu estou vendo ainda o local, onde eu consiga armar a estrutura de estúdio e marque horários onde as pessoas possam ir de forma totalmente gratuita e se disponibilize a eu fazer esse retrato dela, né? Ela autorize fazer esse retrato. E aí, claro, nesse retrato a pessoa vai se expressar, né? Vai usar uma roupa que gosta, um chapéu que gosta, uma maquiagem que gosta, enfim. Ela vai se expressar das múltiplas formas. E buscar construir uma visão do mundo a partir do corpo das pessoas, né? A partir das pessoas, das faces, né? Das peles, pensar o município a partir das pessoas, a cidade a partir das pessoas. E aí eu já fiz alguns registros, já tem fotografias, eu não sei se eu consegui enviar aí, mas já tem algumas fotografias. A maior parte das fotografias esperando agora amenizar um pouco a pandemia, que o contexto não está fácil, mas posteriormente, espero daqui a 1-2 meses, já conseguir levar a estrutura para um espaço público, né, que o acesso seja melhor, para que as pessoas possam ir e fazer esses retratos. Muito bem. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho aqui para a gente voltar já mostrando alguns trabalhos seus aqui e encerrar o programa de hoje. Até daqui a pouco. Fica comigo aí você, Hernandes e o nosso telespectador. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficiente de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz.
para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Muito bem, vamos lá de volta. A gente está só tendo um probleminha interno aqui, pessoal. A gente está tendo uma oscilação de internet, por isso a gente precisou interromper um pouquinho o programa. Mas a gente já está de volta. Eu não sei se Hernandes tem alguma coisa para contextualizar antes da gente ver algumas obras do Gustavo. Bota Hernandes aí na tela. Hernandes, você tem mais alguma coisa para complementar aí, Hernandes? Alguma coisa que você esteja curioso aí para saber e informar? Só uma questão bem rapidinho aqui, que eu acho que o Gustavo, né, ele pontuou algumas questões, Renato, que para mim são muito significativas em relação a essa questão do aspecto histórico da fotografia, né? Então, nós temos, inclusive na atualidade, a oportunidade de conhecer fatos históricos, né, que tiveram ou têm a fotografia como a base dessas informações, né? Eu vou citar, por exemplo, alguns eventos aqui no caso do Brasil, né? Diretas Já, né? Movimento das Ligas Camponesas, Movimento Cultural do Recife, a ação dos movimentos sociais, né, em diversos aspectos, né? Tudo isso são aspectos históricos, né, que marcam muito, né, esse dado momento, né, e são muito traduzidos através da fotografias, né? E um ponto aqui que o Gustavo não trouxe, né, mas eu tive um pouco de curiosidade, né, em pensar um pouco sobre essa questão com ele, é sobre a questão da fotojornalística, né? Porque, por exemplo, o jornalismo impresso, durante muitos anos, ele se utilizou muito da fotografia, né? E essa questão da imagem utilizada no jornalismo impresso, ela teve uma função e ainda tem. Por exemplo, quando você... hoje não, que os arquivos eles são mais digitais, né? Mas quando se buscava, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre determinados fatos que aconteceram em determinadas épocas, né? A visita a acervo de jornais impressos, né, era a principal ferramenta utilizada para buscar esse referencial de fotografia histórica, né, de fatos que aconteceram em determinados momentos da história, e que essa questão ela teve uma contribuição muito importante, né, em termos de registros históricos, né, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente tem, por exemplo, fotos que são marcadas como símbolos de uma época. Eu lembro daquela foto que fotografaram os Beatles atravessando a rua na cidade de Liverpool, né, que é um marco da história que as pessoas, quando visitam a cidade, querem tirar aquela fotografia daquela mesma forma, né? Então, são situações históricas, né, que marcam uma época e que as pessoas, inclusive, tentam reproduzir, às vezes, na atualidade, né, esses gestos daquelas fotografias que aconteceram naquele dado momento histórico, né? Então, quando se retrata isso, eu penso que retrata essa questão da função histórica, documental da foto, ela me remete muito a esses grandes eventos históricos que marcaram a humanidade e que tem a fotografia como sua principal ideia. Por quê? Porque projeta a imagem, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande em registrar vídeo nesses momentos. Mas antes, o recurso utilizado era a fotografia, né? E essas fotografias, ela traduzia um momento histórico extremamente significativo para a gente compreender uma determinada época, um determinado acontecimento dentro de um contexto histórico que marcou a humanidade. Era mais no sentido de registrar essa situação, Gustavo, Renato. Ok, inclusive eu fiquei curioso de saber... Hernandes, Oi. Pode falar, Gustavo. Com relação do Hernandes, eu queria dar só um complemento. Com relação à tua fala, eu só queria dar um exemplo. Não há só um caso, há vários casos de que conflitos armados tiveram intervenção internacional em virtude a fotografias. Há um caso muito emblemático de um fotógrafo
sul-africano, que agora me foge o nome, mas, enfim, depois posso disponibilizar a imagem para vocês, que ele estava próximo a um assentamento da ONU, de um ponto de apoio, e viu uma criança rastejando, né, tentando chegar lá no ponto de apoio. E dizem, né, que ele se escondeu, ele estava distante dela, ele usou uma lente, uma câmera que aproximava, e ele consegue registrar o exato momento que a criança está rastejando e chega um abutre por trás da criança, né? Não se sabe se depois que ele fez a foto ele espantou o abutre, ela estava já morrendo e o abutre ia ali finalizar. Não se sabe se ele espantou o abutre, né, ou o que ele fez. Mas essa foto de uma criança, isso na guerra da Somália, de uma criança ali quase morrendo e um abutre por trás esperando a hora final, essa foto, por mais doída que seja e triste que seja, ela interrompeu uma guerra. E a gente tem várias outras fotografias, como a menina de Nepalma, né, que podem procurar, é uma fotografia da guerra do Vietnã, que a guerra teve intervenção internacional através dessa fotografia, né? Então, o fotojornalismo ele teve um papel importantíssimo na história. E tem. Ok. Vamos ver alguns trabalhos do fotógrafo aí? Produção. A gente já pode passar algumas imagens dele aí? Isso. Gustavo, explica um pouquinho essa imagem aí pra gente brevemente. O que ela significa? Essa foi feita em Amparo e estava ela à noite já e tem uma criança brincando. E essa fotografia me remeteu, né? E aí ele entra no projeto Paisagem e Resistências Cotidianas porque brincar hoje já é uma resistência, né? Ter um espaço livre para correr com segurança, né? Com espontaneidade, como teve na nossa infância. Acredito que na minha teve e na de vocês provavelmente, né? É uma resistência. E isso me remeteu a uma memória. E aí, como eram criança, nesse momento eu não tinha dialogado com os pais dela, eu não quis incluir a feição da criança. Então eu fiz esse recorte. Só ela brincando e tá bem só a silhueta dela, né? Faz esse recorte e traz para mim essa lembrança de infância, né? E registrar essa infância da criança que brinca em espaços públicos, abertos, que corre. Bacana, né? Vamos ver outra? Tem outra imagem aí, produção? Joga outra imagem na tela pra gente ver. Essa daí provavelmente seja uma criança correndo, né? Pra quem olha a olho nu assim, mas você pode explicar o sentido por trás dela. Eu adoro essa fotografia. Essa foto eu estava filmando, estava fazendo uma cobertura de um trabalho de um artista daqui de Sumé, o Alan, né? Que é ator, é palhaço, o Alan Barros. Eu estava gravando e essa criança corre em frente à câmera, né? E na hora aí, de imediato eu fiz o registro, né? E por mais que não tenha dado tempo eu pensar essa fotografia, ela me remete isso que eu disse na fotografia anterior, da criança que corre, da criança que brinca, né? Algumas coisas estão paradas. Perceba que a bicicleta está parada, né? A bicicleta Monarch, ela marca um período da história, né? Ela para, mas a criança corre. As pessoas estão em movimento, os objetos param. Todo mundo hoje, muita gente hoje está voltando a andar de bicicleta, mas não é mais Monarch. Não é mais com o intuito da Monarch. Não é a mobilidade cotidiana. Hoje é a saúde, hoje é o esporte, hoje é outra perspectiva. Mas a Monarch, ela representa o uso da bicicleta, o uso cotidiano da bicicleta. É a bicicleta para trabalhar, a bicicleta para o supermercado, é a bicicleta cotidiana. E essa bicicleta cotidiana, ela para no tempo, mas a criança não. E também a própria bicicleta não deixa de ser uma resistência ao tempo, né? Também. É uma resistência ao tempo. Bota outra imagem aí, produção, pra gente ver, analisar aqui rapidinho. Acho que ela teve uma distorção, mas essa imagem eu gosto muito. E também entra no Paisagem Cotidiana, no Paisagem e Resistência Cotidiana, que são um encontro de amigos do meu pai, né? Isso do lado aqui tem o Dedé, e no centro
o Dionísio, né, que é amigo do meu pai. E eles estavam remunerando algumas coisas e em determinado momento o Dedé brinca e bate a peito dele, ele fica rindo, né? Esse momento para mim foi muito, muito lindo, assim, por representar a amizade, o diálogo, né? A interação entre aqueles que são considerados ídolos, né? Que são os idosos. Idosos vêm de ídolo, de passado. E eu não. Eu vejo como presente. Eles estão vivos, eles atuam. Eles dinamizam as economias. Se a gente pensar a economia hoje, se soubéssemos os aposentados, ela não existe. Então, para mim, é uma ciência em virtude do diálogo, da presença, da memória. Ele entra também como uma paisagem ou resistência cotidiana. São coisas que a gente vê no dia a dia, está acontecendo a todo momento. Agora, enquanto nós conversamos aqui, tem um casal de amigos brincando e rindo, né? Um grupo de amigos brincando e rindo, e a gente vê isso, mas muitas vezes não está registrado. Exatamente. E também não deixa de ser uma resistência, né? Porque quando a gente vê essa questão do sorriso, né? A gente reflete muito a infância das pessoas, né? E esses momentos de descontração lembra-se muito a nossa juventude. Quando a gente vê pessoas com idade acima de umas 3 ou 4, vamos botar aí 4 décadas, sorrindo, não deixa de ser uma resistência ao tempo, que é mais difícil ainda se ter um humor, né? A gente tem muito o espelho daquelas pessoas bem-humoradas como sendo jovens, né? Geralmente, embora existam muitas pessoas de maior idade que têm um humor muito bom, raramente a gente vai ver uma interação entre jovens e idosos rindo ali. E a gente viu ali justamente isso na sua cena. Você, obviamente, algumas décadas mais jovem ali, misturada ali naquela turma de idosos rindo ali, obviamente, em momento de descontração. Professor, eu queria muito mesmo mostrar mais imagens suas aqui, mas infelizmente o nosso tempo não é hábil. Mas eu já vou deixando o convite para em outras ocasiões a gente vir e analisar outros pontos aí, nichos e subnichos da fotografia e as histórias por trás de cada um. Eu gostaria de agradecer a você, ao Hernandes, pela companhia de hoje. Desejar a vocês um ótimo final de semana. Começo por você, meu querido. Muito obrigado aí pela sua presença hoje aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu lhe agradeço e deixo o convite para as próximas vezes, tá certo, Gustavo? Isso o convite, viu, por vir aqui e apresentar os meus projetos, minhas ideias. Qualquer referência que eu indiquei. E, enfim, quando quiserem também, eu estou disponível, viu? Quando quiser dialogar sobre fotografia, só entrar em contato. A satisfação é nossa. Hernandes, obrigado por hoje. Foi satisfatório. Espero que tenha sido satisfatório para você o programa de hoje. Renato, muito obrigado aí pela oportunidade de diálogo, ao Gustavo, né? Eu penso que é sempre importante, né, a gente trazer esses temas aqui para se discutir, porque através da fotografia, né, o Gustavo trouxe diversos aspectos da nossa realidade e que eu penso que ele ressalta com muita atenção, né, essa questão, à medida que a gente percebe, né, o quanto, né, situações corriqueiras do cotidiano acontecem e muitas vezes elas passam despercebidas, né, por nós, né? E o registro da fotografia do Gustavo, né, ele remete muito a essa questão, né? Quando ele traz essa ideia de resistência, né, de poder nos dar a oportunidade de resgatar uma identidade local, a gente remete a aspectos históricos, né, que nos levam à infância e também nos traz para a atualidade através das imagens que ele nos apresenta. Então, nós fomos realmente brindados, né, por um belo trabalho. E outro aspecto que é muito significativo, Renato, Gustavo, é a gente, né, perceber o quanto, né, a gente tem pessoas fazendo trabalhos importantes na região e que muitas vezes, esses trabalhos eles ficam um pouco no anonimato e que a gente precisa dar mais visibilidade, né, a essas atividades, porque isso faz parte da nossa formação, né? A gente precisa se inteirar mais sobre a nossa cultura local,
dialogando também com a cultura numa perspectiva maior, mas esse olhar para a cultura da região, eu penso que é algo muito significativo para que a gente possa estar destacando e reconhecendo os trabalhos que são feitos em relação à importância da riqueza cultural que se apresenta na nossa região, né? E esse canal aqui, eu acho que nós temos procurado justamente utilizá-lo, né, para justamente divulgar esses trabalhos de forma significativa e levar a outras pessoas, né, um conhecimento que muitas vezes fica um pouco ali guardado, mas que tem um significativo muito importante para a vida de todos nós. Então, fico os nossos agradecimentos aqui pelo trabalho do Gustavo, pela abertura que a CTV tem dado também a esse tipo de atividade, né? Então, um bom dia a todos, um bom final de semana, e na segunda-feira a gente retorna aqui com o Café com Comentário, buscando também outros aspectos e interesses da sociedade. Ok, valeu, Hernandes. E eu gostaria de falar para você, telespectador, de uma resistência que não é boa, certo? Que é a resistência em não acompanhar a gente. Então vai lá nas redes sociais, segue as nossas redes, participa da nossa programação, tá certo? Dá a sua sugestão de pauta, dá a sua ideia pra gente, que a gente vai, obviamente, responder o seu feedback, tá certo? Obrigado. Seja uma crítica, uma sugestão, qualquer coisa que você fizer, a gente vai estar lá avaliando a sua opinião e a gente vai estar utilizando, tratando isso. Se for uma crítica, a gente vai recebê-la de forma construtiva e trabalhar para melhorar, tá certo? Se for um elogio, a gente também vai receber, mas não resista, não seja resistência ao curtir, ao compartilhar, ao comentar as nossas páginas nas redes sociais. O seu feedback é muito importante para a gente como emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Na sequência, o programa Coisa de Moleque continua no nosso aplicativo, no nosso site, na Gigo TV e no site de olhosnatv.com.br. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana. À noite a gente está aqui novamente, viu, Hernandes? No Jornal da CTV. Hoje é comigo. Forte abraço para você. Um bom dia. Até lá.